Então, vamos começar a apresentação. Passando pelo grupo 1, risco físico, ruído. Só um momentinho, professor. Certo, à vontade. Bora lá? Vamos? Pronto. Risco físico. O que foi destinado ao nosso grupo foi o ruído, né? O que é o risco físico do ruído? É toda exposição que você tem a um ponto de ruído que afete a sua audição, que seja acima do limite de decibéis permitido pela legislação, né? Os riscos físicos, eles podem ser causados, você está próximo a som, quem gosta muito está escutando som, barulho de equipamentos, máquinas, no ambiente que você trabalha. Risco físico e ruído. O principal risco em ambientes de trabalho industriais. Ruído é um conjunto de vários sons não coordenados, de frequências diferentes, que causa incômodo, desconforto e afeta a saúde do colaborador. O risco contínuo, cuja vibração do nível de intensidade é muito pequena, que ele pode ocasionar várias lesões pode causar várias lesões à saúde. Muita gente pensa que o ruído ele não causa afetos à nossa saúde, mas ele pode causar surdez, estresse, muitas vezes, devido à questão da surdez, ele pode causar o estresse na pessoa, e também vários de outros sintomas, né? Que é causado os ruídos, o risco de ruído, certo? Classificação do ruído. Nós temos o ruído contínuo, o intermitente e os ruídos de impacto. O que são eles? Ruídos contínuos são aqueles cuja variação no nível de intensidade do som é muito pequena em função ao tempo. Exemplo, prensas, máquinas de corte, vassouras, embalagens, carros, caminhões e empilhadeiras. São só exemplos. Os ruídos intermitentes, aqueles que apresentam grandes variações de níveis em funções de tempo. Por exemplo, são tipos mais comuns, brocas ou moedores, aquelas brocas que muita gente está fazendo um serviço em casa e está perfurando uma parede, aquele barulhozinho dele é ensurdecedor. E os riscos de impacto, apresentam altos níveis de sonoridade em um tempo muito curto. Estes são os ruídos de explosões e impactos. Eles são característicos dos bate-estacas, que é um equipamento grande que você tem para fixar algum tubo, alguma coisa no chão para você construir outras coisas em cima dela. Certo? Só um momentinho aí. Os limites de tolerância de ruídos. O limite de tolerância do ruído refere-se ao nível de pressão sonora e a duração da exposição, que representam condições sobre as quais se acreditam que quase todos os trabalhadores podem ser expostos repentinamente, sem afetar a diversidade da sua capacidade de ouvir e entender a fala normal. Os valores devem ser usados como um guia de controle de exposição ao ruído e, devido à conformidade individual, não deve ser considerado 100% seguros. A NR que nós tratamos isso é a NR15, que ela fala sobre os limites de tolerância de ruídos contínuos e intermitentes. E nós temos um critério de referência que suporta os limites de exposição diária adotados para os ruídos contínuos intermitentes, correspondente à dose de 100%
para exposição de 85 decibéis em 8 horas. Isso é um limite que eles toleram, que a pessoa pode exercer, pode estar exposto durante 8 horas, só esse limite de 85 decibéis. E eu não tenho como apresentar a vocês, mas nós teríamos uma tabelinha que ele mostra a quantidade de decibéis que você pode ficar exposto de 7 minutos até esse 85 decibéis, que é 8 horas. Ele tem uma variação grande, vai depender da hora, do tempo que você fica. As avaliações e monitoramentos. O método ambiental qualitativo destina-se apenas a detectar a presença do agente no ambiente, com ou sem o uso de ferramentas de detecção. O método quantitativo ambiental tem como objetivo quantificar o fator do ambiente, utilizando o instrumento de medição. E o monitoramento biológico visa detectar os efeitos de fatores no corpo humano, utilizando exames médicos e dados estatísticos. Que seja esse exame médico, existe um exame que se chama audiometria, que você deve fazer ele, quando você trabalha muito exposto ao ruído, você deve fazer ele de 6 em 6 meses para você ter uma noção de como está sua audição. Se você precisa de um descanso, de um tempo de folga para repor novamente, para você não causar uma lesão mais grave. Porque quando acontece isso, muitas vezes as empresas afastam o colaborador por um certo tempo, para ele se descontaminar daquele ruído, certo? E o que eu tinha a apresentar a vocês é isso, e boa sorte ao segundo grupo. Muito bom. Vamos dar as palmas aí para o colega dentro. Arrasou, né? Parabéns. Sim. Parabéns. Gostei da coragem, da determinação. Obrigado. Muito bom, viu, Charles? Muito boa sua apresentação. Muito organizada a sequência dos fatos, né, do conteúdo que você apresentou, muito claro. E eu acredito que para todo mundo, por mais que não tenha um conhecimento profundo sobre o risco ruído, vai conseguir compreender do que você está falando, né? Principalmente quando você falou a respeito de todos os aspectos, na verdade, né? Sobre o que seria o risco, como ele se manifesta, como ele se apresenta, os exemplos que você deu, exemplos muito práticos e fáceis da gente compreender, né? Porque que muitas vezes nos atrapalha nesse entendimento da segurança do trabalho entender e ter um pouco de experiência com relação a indústrias, né? A formas de trabalho, e muitas vezes a gente não consegue ter uma certa experiência nessa área, a gente realmente conhecer as empresas, né? Conhecer em que trabalha e como a indústria ela funciona, como aquele produto ele é produzido, e ele é produzido justamente pelos trabalhadores, né? Que lidam com esses riscos a partir dessa produção. Mas é muito importante a gente ter essa percepção e a gente compreender os exemplos. E os exemplos foram muito fáceis, simples de entender, né? E isso é muito bom, porque às vezes a gente fala, e se a gente não exemplificar, não fica muito claro, né? Como eu estava falando na aula de ontem, às vezes a gente fica voando no meio da aula, no meio da fala, e depois, se você voou no começo, o meio e o fim vai ser o resto da consequência, né? O resto que você vai só continuar da mesma maneira. Quando você falou a respeito da tabela, muito bacana. Que a tabela, ela traz justamente uns valores que são inversamente proporcionais, né? Quanto maior a quantidade de decibéis, menor o tempo, no caso, que o trabalhador ele vai ficar exposto. Isso. Então, é algo que vai de contramão aí
com relação ao quantitativo de decibéis e o tempo de exposição. Então, muito bem, parabéns, né? Muito boa Obrigado. a sua iniciativa, a sua apresentação. E com relação a realmente você ter, né, essa vontade de apresentar. Eu estou sozinho, mas eu vou apresentar, eu vou fazer minha parte. Eu gosto muito disso, sabe? Eu gosto muito disso, porque muitas vezes quando a gente fica, não, porque fulano, porque cicrano, porque beltrano, infelizmente isso não vai nos levar a nada. Com Ficar certeza. nessa fala, isso não vai resultar em nada. O que a gente tem que fazer é a nossa parte, de acordo com o que a gente tem condições de fazer e dar realmente a nossa fazer valer, na verdade, a nossa vez de falar, de fazer a nossa apresentação. Então, parabéns de verdade. Obrigado. Então, gente, agora a gente vai para o grupo 3 ou para o grupo 2? Para o grupo 3, né? Porque o 2 ainda não está completo. Exatamente. Pronto, pois vamos começar aí com Missilene, Felipe, Kleber, Claudione e Daniel. Tá todo mundo aqui, né? Ah, sim, professora. Presente. Ótimo. Vocês tinham alguma coisa para expor? Tem sim, professora, tem que mandar para a senhora no privado? É isso que eu estava querendo saber, se vocês conseguem apresentar daí de onde vocês estão. Preciso que alguém espelhe. Meu Deus, como é que eu faço isso? Se puder. Kleber, não tem como você compartilhar não, Kleber? Os slides? Então, nas opções de vocês não tem para apresentar, né? Não tem assim uma setinha. Peraí que eu vou dar uma É que eu olhadinha tenho aqui, medo se de apresenta. espelhar e apresentar coisa que eu não quero que mostre, aí eu tenho medo. Meu Deus. Olha, o Kleber estava apresentando, conseguiu aí. É porque tá no celular, né? Pronto, eu acho que dá certo assim, Kleber. Tava bom daquele jeito. Peraí, tenho que ligar o microfone logo aqui. Vai dar certo, peraí. Eu começo, né, pessoal? É, sim, Felipe. Tá aparecendo aí, de boa? Tá. Tá, eu tô vendo um camarada sentado aí na ergonomia. Arrocha, Felipe. Como vocês já viram aí, boa noite, né? Dando seguimento aqui à nossa apresentação, nosso time ficou com a ergonomia, né? Aí a introdução, a palavra ergonomia tem a origem grega, ela é grega, né? É formada através da palavra ergon, que no grego significa trabalho, e nomos, leis ou preceitos, né? É a disciplina científica que tem por principal objetivo analisar a adequação do trabalho ao ser humano, que envolve principalmente observar o ambiente em que esse trabalho é executado.
Ou seja, na profissão de segurança no trabalho, a gente tem que adaptar o meio ao colaborador e não o colaborador ao meio de trabalho. A ergonomia, ela preza por isso. Pode passar aí, irmão. E qual é o objetivo da ergonomia? O principal objetivo da ergonomia é estabelecer parâmetros que permitam a adaptação, como eu já tinha dito, né, dos trabalhadores às condições do trabalho, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente para alcançar seu principal objetivo. A ergonomia faz uso de diversas ciências, como a psicologia, que vocês vão ver os colegas falando mais adiante, a antropometria, com a intenção de prevenir riscos de doenças e acidentes, bem como para aumentar o conforto, a saúde e a motivação do trabalhador. Ele quer dizer com isso é que um colaborador que no seu ambiente de trabalho ele tem um certo conforto, ele vai render mais, ele vai ter uma produção bem melhor, porque desconfortável ninguém gosta de nada. Próximo slide. Agora sou eu. Bom, vou dar aqui continuidade aqui no que o Felipe falou, né? Que é sobre a NR17, que é a ergonomia. A NR17 é uma norma regulamentadora estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. É como o Felipe falou, né? A NR17 foi criada para proporcionar um máximo de conforto. Vou dar aqui um exemplo. Vamos imaginar que um trabalhador de estrutura muito baixa tenha que executar uma atividade sob uma bancada muito alta. Vai ser difícil para esse trabalhador, pois ele vai ficar numa postura que vai causar estresse físico para ele. Então, a ergonomia, a NR17, vai analisar aquela bancada e fazer com que aquela bancada se adapte ao trabalhador. Ou seja, vai colocar uma bancada mais alta para esse trabalhador. Como vocês viram aqui, né, elas são formadas por a ergonomia física, organizacional e cognitiva. Eu vou falar um pouco sobre a física. A ergonomia física estuda as questões relacionadas ao espaço da empresa, à saúde física do colaborador. A área abrange desde a qualidade dos equipamentos utilizados até a postura corporal do empregado, dentro do campo de fisioterapia. Ou seja, a ergonomia física está relacionada com as características da anatomia humana, antropometria e fisiologia, e também biomecânica relacionada a atividades executadas pelo trabalhador. Os tópicos mais relevantes incluem postura do trabalho, manuseio de materiais, movimentos repetitivos e a DORT, que é os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Agora eu vou dar a voz aí ao amigo aí, Claudeone. Opa. Ergonomia cognitiva. O princípio da ergonomia, ela inclui processos mentais do funcionário ao realizar suas atividades, como, por exemplo, memória, concentração, raciocínio, tomadas de decisão, reação ou percepção motora e percepção do cenário. Ou seja, esse tipo de ergonomia, ela foca em aspectos mentais, emocionais e psicomotores do trabalhador. Ela está ligada ao processamento de informações, ao executar tarefas e resolver problemas da empresa. Assim, trabalhadores com boa saúde cognitiva, eles tendem a ter mais satisfação individual e motivação no trabalho. Além disso, ela influencia positivamente na relação dos trabalhadores. No fim das contas, ela age de forma positiva na vida do trabalhador e no desempenho da equipe como um todo. Neste tipo de ergonomia, avalia-se aspectos como, por exemplo, a pressão, a carga mental exigida pelo trabalho, estresse,
Além disso, a confiabilidade nas pessoas, o caminho ou processo que levam a tomar decisão, a interação do indivíduo com os equipamentos e com outras pessoas também. A ergonomia cognitiva ela se apresenta como metodologia de avaliação, intervenção nas principais questões, que podem influenciar de alguma forma o perfil mental do colaborador. Então, podemos dizer que a ergonomia cognitiva ela também está relacionada ao espaço físico da empresa, né? Por exemplo, pois quanto mais confortável e preparado for este espaço, melhor será o bem-estar da pessoa. Quanto mais o espaço ele for estimulante, com áreas que facilitam as atividades, como opção de escolha, para se trabalhar em espaço de interação, ou em áreas para uma atividade mais individual e focada, maior será o efeito positivo do cérebro das pessoas. Outra coisa, e quando as pessoas estão bem mentalmente, exercem melhor suas atividades, motoras e intelectuais. Ela adiciona soluções, né, o dia a dia do trabalhador, para que o trabalho fique mais agradável e não se torne como se fosse um sacrifício. Para implementá-la dentro da empresa, por exemplo, podemos mudar o espaço físico, né, criar jornadas de trabalho mais flexível, atentar à delegação de tarefas, criar um bom canal de comunicação, treinamentos, atualizações, ou seja, tudo o que estiver, o que proporcionar o bem-estar. Podemos citar alguns benefícios dela, como, por exemplo, aumento de produtividade, redução de demissões, maior assertividade em decisões, e melhora também da memória, concentração, diminuição de casos de ansiedade e depressão, né, que ocorre muito no trabalho, né? Entre os trabalhadores, mais saúde com qualidade de vida e motivação, principalmente. Pode passar. Com relação à ergonomia organizacional, ela engloba a gestão prática, né, para estabelecer a ergonomia na empresa, envolvendo a própria cultura organizacional, como, por exemplo, canais de comunicação, formato de feedbacks, projetos de participação multidisciplinar e colaborativos. Deve haver o envolvimento dos colaboradores da empresa e a participação de gestor e líderes para o sucesso e total aproveitamento dessa ergonomia. Alguns pontos positivos seria a conscientização empresarial, canais de comunicação. Pontos negativos, falta de engajamento e uma menor aceitação pelas pessoas. Então, podemos entender que, enquanto a ergonomia física ela trata do funcionamento, como o menino falou, do funcionamento orgânico do ser humano, a cognitiva ela estuda a relação mental e emocional entre o trabalhador e o trabalho. E a organizacional ela estabelece as condições da empresa para a conscientização e implementação prática, no caso. Pronto, pode passar. Bora, Missilene. Boa noite, meu nome é Missilene. Vou dar continuidade falando sobre o assunto de ergonomia. Vou falar um pouco da ginástica laboral, que todas as empresas deveriam ter um plano e projeto para fazer no seu ambiente de trabalho um pouco do intervalo, né, com a ginástica, para que isso rendesse mais. E vou falar um pouquinho. Passa aí, por favor, Clara. Ginástica laboral. Só um minuto, vou botar aqui. A ginástica laboral atua como uma grande aliada da ergonomia nas empresas e contribui diretamente para que o trabalhador obtenha as condições físicas e psicológicas necessárias para a execução das suas tarefas. Os exercícios têm como base os movimentos dos trabalhadores no dia a dia. Assim, eles melhoram a postura e a capacidade muscular. Com a vida mais ativa, é possível melhorar também o foco e a disposição. Quando estamos mais alegres e dispostos, também nos concentramos mais. Sendo assim, é fundamental que as empresas ofereçam movimentos em que
o colaborador pode executar esses exercícios. É muito comum, por exemplo, que essa ginástica seja feita em grupo ou em momentos de pausa. Como eu falei, tem empresas que já adotaram esse sistema, né, que tem uma pausazinha, como eu coloquei duas fotos aí, tipo ali é um ambiente de escritório, vai lá, faz uma ginástica, até porque quem trabalha principalmente em escritório, que é em computador, só sentado, e tem outras funções também. Então é isso. Boa noite, pessoal. Eu fiquei com como implementar as ações de ergonomia na empresa. Estão escutando? Estamos sim, boy. Sim, pode arrochar, Daniel. Pois bem, dando continuidade aí ao trabalho, as implantações, a contratação de um bom ergonomista, no caso que seria um técnico de segurança, mas vamos dizer assim, especializado na área e que aplique realmente a elaboração da AIT, que é a análise ergonômica do trabalho, que ela tem a finalidade, né, de analisar os riscos ergonômicos e propor soluções, no caso, soluções ergonômicas, com o intuito de reduzir ou até mesmo acabar o risco existente, né? Assim, proporcionando uma melhor realização das tarefas, né? Tarefas diárias, e melhorando as condições do ambiente de trabalho. Selecionando as medidas urgentes, no caso, passando o olho, vamos dizer assim, nas medidas que seja de mais urgência e adotando medidas contra esse risco, inibindo ele, planejando e executando as medidas no determinado prazo, os levantamentos de custos, execução de medidas ergonômicas, botando em prática toda que a NR17 pede, né? E a avaliação dos resultados. No final, vendo se teve um ótimo resultado. E é isso. Passe aí os slides, por favor. E por fim, chegamos à conclusão, né? Deste modo, podemos chegar ao entendimento da importância da ergonomia no ambiente de trabalho, tanto para o colaborador quanto para a empresa. Vimos que os benefícios mais mesmo proporcionam melhora na qualidade de vida do colaborador, aumentando a produtividade, e se você estando confortável, você produz bem, né? E contribuindo de forma positiva para a saúde da empresa. Tanto como é bom para o colaborador, quanto para a empresa, né? E obrigada. Foi curto, mas eu acho que deu para entender alguma coisa. Tem alguma pergunta? Alguém? Então é isso. Obrigado, boa noite. Obrigada, gente. Alguém do grupo quer falar mais alguma coisa? Não? Professora, é só para reforçar o que já foi dito aí no nosso trabalho, que a ergonomia ela pode até parecer um pouco boba, né, aos olhos de muitas pessoas, mas vendo o assunto a fundo, ela é parte importantíssima no dia a dia do colaborador. Muitas pessoas não levam em conta, mas a ergonomia é importante sim. Justamente, pessoal. Nós, quando se formarmos técnico de segurança, não relaxar, cobrar muito dos nossos engenheiros, né, que vai ser nossos líderes, porque ele está muito ocupado e acaba tirando o foco da ergonomia, porque tem muitos escritórios que não tem o apoio para os pés, uma cadeira boa. Pode até ter uma cadeira boa, mas o apoio para os pés não tem, que é de muita importância, de suma importância, porque vivemos passando mais a parte do tempo sentado. É isso mesmo. Realmente vocês, com
Daniel falou que foi curto, mas não foi o tempo correto, certo? O tempo limite que eu dei para vocês, deu tempo tudo. E assim, queria dar os parabéns a vocês pela apresentação, pela fala, gente, que bacana. Eu estou assim bem impressionada, na verdade, com o que vocês estão trazendo, que vocês estão me mostrando, porque eu acredito que a gente ainda não tinha tido um momento como esse. Eu não sei nem se vocês já tiveram esse momento de apresentação, realmente, de seminário, né? De mostrar como vocês são capazes de realizar uma apresentação como essa, né? E assim, fora isso, ainda tem a forma como vocês estão apresentando o conteúdo, né? De uma forma com tanta afinidade, não só com o assunto em si, mas com o assunto segurança do trabalho, né? Saúde do trabalhador. Como vocês estão afinados, né? Com isso, porque eu percebo realmente que vocês se sentem confortáveis em falar sobre isso, né? Inclusive, essa apresentação, ela se trata de um treino, né? Eu escolhi alguns temas que, no caso, vocês já estudaram, né, sobre isso, e, assim, seria mais fácil e confortável vocês falarem sobre isso do que um assunto que nunca viram, né? A nossa disciplina, ela se trata de técnicas de treinamento. A gente falou sobre como vocês poderiam fazer uma apresentação, seja lá para qual público for. E esse trabalho nada mais é do que um treino para eu poder entender como é que vocês se comportariam, digamos assim. E eu estou muito feliz com o resultado até aqui. Estou muito feliz de ouvir a voz de vocês. Eu acredito que, não sei se é a primeira vez, mas vocês estão experimentando um pouquinho do que os professores eles tiveram que enfrentar durante toda essa pandemia, que é as aulas online, né? Quando a gente vai falando, e eu não sei se vocês perceberam, mas é difícil. No começo, principalmente, é difícil, porque a gente sente que está falando um pouco sozinho, mas eu percebi o quanto vocês não conseguiram se intimidar com isso. Eu estou bem impressionada, na verdade, para ser bem sincera. Muito feliz de ouvir a voz de vocês e de ouvir a forma como vocês são capazes de realizar essa apresentação. Então, parabéns de verdade, certo? Queria que todo mundo manifestasse a sua. Já que a gente não pode bater palma, né? Não sei que a gente bata palma todo mundo junto. Mas parabéns para o grupo de ergonomia. Gostei muito dos exemplos. Gostei muito da afinidade que vocês estão demonstrando com o assunto. Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente se depara com algumas pessoas que resolvem fazer um determinado curso e muitas vezes não tem afinidade com o assunto, a gente vai percebendo que não existe. E isso é uma preocupação muito grande, porque se no decorrer você ainda não conseguiu ter alguma afinidade com o assunto, a gente se preocupa de como é que vai ser mais na frente. Mas que bom, parabéns. E assim, a participação de todos do grupo, a construção que vocês fizeram, muito bom, parabéns de verdade. Então, agora vamos para o último grupo. No caso, seria o segundo, mas agora vai ficar como o terceiro, que é o grupo que fala sobre risco químico. O grupo é Elícia, Yasmin, Bruna, Clara, Jucivânia e Maiane. Professora, a senhora poderia dar pelo menos assim 5 minutinhos de tolerância para ver se Maiana aparece, por favor? Vocês já conseguiram falar com ela? Não, na verdade. Mas ela disse o que assim para vocês? Ela disse que iria apresentar de 8 horas, porque era o intervalo dela, se não me engano, no trabalho. Tô certa, Bruno? Certíssima. Certo. Mas eu vou dizer para vocês, ela não apareceu até agora e também não falou nada com vocês até agora. Eu melhor a gente começar. Melhor.
Porque se ela tivesse dito, não, peça a professora que me espere 5 minutos, ou ter dito alguma coisa, né? Ou se fosse 8 horas em ponto, aí eu diria realmente para vocês esperarem um pouquinho, mas não é o caso. A gente pode começar a apresentar aqui o slide? Pode sim. Fique à vontade. Prontinho? Pronto. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Clara Thalita, eu sou técnica em segurança do trabalho. E hoje eu estou vendo que o campo está meio cheio de colaboradores novos e eu queria ressaltar a vocês, os novatos que acabaram de chegar, que nós somos uma fonte de água adicionada de sais, que trabalha diretamente com a manipulação dessa água, tratando e tornando ela melhor para o consumo, certo? Só uma pergunta, vocês estão me ouvindo? Porque da outra apresentação meu áudio cortou muito. Vocês estão me ouvindo? Alto e claro, viu? Sim. Oi? Estão me Alto e ouvindo? claro. Ótimo. Então vou continuar, certo? Então, pessoal, nós somos uma equipe relativamente grande, com a fonte de água. Nós temos em torno de 70 colaboradores em diversas áreas, entre elas os que fazem a captação da água, o manuseio nas máquinas, o pessoal de limpeza, que também é muito importante, já que a gente trabalha com água tratada, e é essencial e bem específico para seguir os fatores de higiene ocupacional, e fora a equipe técnica, entre engenheiros e gestores. Então, hoje, pessoal, nós vamos ter algumas participações das minhas colegas que também são prevencionistas, para fazer um DDS diferente hoje. Então, aqui na fonte, nós passamos diariamente por muitas situações que requer uma certa objetividade e compreensão de todos. Então, a partir do momento que vocês, os colaboradores, não seguem todos esses protocolos de segurança, obviamente as consequências elas podem ser irreversíveis. Tanto é que eu vou abordar aqui também as implicações desses efeitos dos riscos químicos, que inclusive mais na frente eu vou trazer aqui para vocês um acontecimento bem recente aqui na empresa. Só para dar continuidade aqui ao meu raciocínio, eu vou passar a palavra aqui para minha colega, que também é gestora ambiental e técnica em meio ambiente. Ela vai abordar pontos bem precisos sobre esses agentes químicos que abrangem todos os riscos mais eminentes na nossa área da empresa. Elícia, você está aí? Boa noite, gente. Bom, eu vou falar um pouco sobre os agentes químicos, gases e vapores. Então, o gás pode ser definido de forma simples como uma substância que se encontra no estado gasoso, quando submetida a condições normais de temperatura e pressão CNTP. Os vapores, por sua vez, são a fase gasosa das substâncias líquidas na CNTP e que, como o próprio nome diz, tem tendência à evaporação. Esses agentes químicos são capazes de penetrar no organismo pela via respiratória, digestiva e parenteral, e também pelo contato da pele. Bom, suas medidas de controle podem ser realizadas por meio de uma análise química do ar e é recomendado uma avaliação periódica para garantir o controle do ar. No caso de acontecer reconhecimento nessa avaliação, a empresa deve fornecer EPC, no caso, equipamento de proteção coletiva. Já nos casos em que os EPCs não fornecerem completa segurança aos trabalhadores, os EPIs devem ser fornecidos também. E também o treinamento, né, que eu acho que tem que ter treinamento trabalhando nessa área, assim, e com esses agentes químicos. Então, para mim, assim, garantir o correto controle para gases e vapores é fundamental para a saúde do trabalhador. A prevenção de certas substâncias
a presença de certas substâncias pode trazer consequências gravíssimas para a vida, como a gente viu, né, que isso pode causar diversas coisas e até levar à morte, né? Então, o que tem que ser mais ressaltado é ter o controle correto, sempre estar ali nas normas certas, porque trabalhar com isso tem que ser extremo. O controle é uma coisa indispensável. Controle. Só isso. Vou passar a minha palavra para Bruna, ou é Yasmin? Passa adiante aí. É Vaninha. Ah, Ivaninha. Bom, uma boa noite para todos, pessoal. Boa noite, meu nome é Jucivânia e eu fiquei com a parte do aerodispesoides. O aerodispesoides são partículas ou gotículas extremamente... Estão escutando? Estamos. Extremamente pequenas em suspensão na atmosfera ou ambiente de trabalho, que são transportados pela corrente de ar. Estas são geradas pela ruptura mecânica de sólidos como minerais ou vegetais pulverizados, a que chamamos de poeira, como também os materiais líquidos que originam os vapores decorrentes da evaporação da água, combustíveis e outras substâncias voláteis. E estes são considerados poluentes do ar ou ambiente de trabalho, com exceção do vapor da água pura que formam as nuvens. Poeira, neve, neblina e fumo pode ocasionar uma infinidade de problemas à saúde do trabalhador, principalmente para os pulmões, mas também para a boca, laringe, faringe e para todo o corpo, dependendo do tipo de substância que está dispensa no ar inalado pelo trabalhador. E é isso. Passando a palavra aí. Boa noite. Bruna? Eu começo com fumos. Então, meninas, quem é que vai dar continuidade? Maiara já falou lá no grupo. Ela disse que ia entrar agora. Peraí, tia. Não ouvi. Maiara, entrou agora ela. Pode aguardar um instantinho, professora? Aguarda, mas ela já entrou. Então, professora, a gente vai passar adiante, certo? Pode continuar, Bruna, por favor? Oi, boa noite, pessoal. Sou Bruna, técnica de segurança, e vou apresentar para vocês sobre os fumos, os agentes químicos. Essas partículas são sólidas, originadas pela condensação de vapores de substâncias sólidas. Geralmente, esses fumos são gerados no processo de soldagem, que basicamente a gente vê muito isso em soldadores, gerando aquele fumo de solda. No qual, em processo de condensação, esses metais em forma de vapor, eles reagem com o oxigênio que está no ar, criando óxido de metais, onde pode causar a intoxicação. Passa adiante, por favor. Já as neblinas, elas são partículas líquidas formadas pela condensação do vapor de uma substância que é líquida na temperatura normal.
que é muito comum a confusão de névoa e neblina com vapor, mesmo que o vapor acompanhe a névoa, eles são destino. Passa adiante. Por favor. Continuação. Então, pessoal, agora que sabemos todos os tipos de agentes químicos, a pergunta que surge é: qual o risco à saúde dessas substâncias? Vocês estão me ouvindo? Sim. A exposição dos trabalhadores às substâncias químicas são geralmente motivos de doenças ocupacionais. Por esse motivo, os profissionais de segurança do trabalho devem sempre estar atentos às substâncias químicas presentes no ambiente do trabalho. Os efeitos causados por essa exposição nessa área são incômodas, que não possuem efeito tóxico conhecido, mas interagem com outras substâncias que agridem o organismo humano, as fibrogênicas, que alteram a estrutura celular dos alvéolos, restringindo a capacidade da troca de oxigênio, irritantes, que irritam, inflamam e ulceram o trato respiratório, as produtoras de febre, que produzem calário e febre, sistemáticas, que provocam danos em órgãos ou sistemas do organismo, alergênicas, que produzem reações alérgicas devido à formação de anticorpos, e as cancerígenas, que provocam câncer após um período latente. Então, também podemos classificar essas doenças como agudas, que é aquelas que aparecem pouco depois da exposição, e crônicas, que aparecem muito tempo depois da sua exposição e repetida em pequenas doses de tóxico. Também tem de efeito reversível e irreversível, dependendo da exposição. Pode passar, Yasmin, por favor. Então, pessoal, as doenças ocupacionais geradas pelo risco químico, a gente tem aí o potencial nocivo desses agentes químicos, leva em conta 5 fatores importantes, que é a sua concentração, a frequência respiratória, a sensibilidade individual, a toxicidade e o tempo de exposição. Os efeitos nocivos ao trabalhador vai depender muito desses fatores. E se dessa forma todos eles se unirem, vamos dizer assim, que teríamos aí uma tempestade perfeita para essas doenças ocupacionais, porque é um conjunto entre as 5. Então, basicamente, é preciso um equilíbrio nesses fatores determinantes para que vocês, os colaboradores, possam desempenhar as atividades laborativas. Pode passar, por favor. Não, pode deixar aí, volta aí, por favor. Eu me enganei, desculpa. Alguns exemplos de doenças ocupacionais, pessoal, que a gente tem nessas substâncias químicas, são as pneumonocienses, que quando os trabalhadores estão expostos sem nenhum tipo de proteção à poeira, que existe um perigo de enrijecimento dos tecidos pulmonares, e a inalação de carvão mineral, que é um exemplo dessa doença. A siderose, que é uma doença ocupacional ocasionada pela inalação de poeiras e fumos contendo óxidos de ferro. As feridas no septo nasal, que são consequências de meio de trabalho, onde há contato com aerodispersóides irritantes, produtores de um processo inflamatório crônico. Essas ulcerações, elas são relacionadas também com a respiração de fumos nocivos à saúde. Temos aqui o asma ocupacional, que segundo a Sociedade Brasileira de Pneumologia, a asma é uma doença comum de várias áreas ou brônquios, que são os tubos que levam o ar para dentro dos pulmões, que é causada por uma inflamação nas vias aéreas. E temos também a rinite ocupacional, que ela é caracterizada pela presença dos sintomas nasais, que estão associados à exposição no ambiente de trabalho aos agentes de alto ou de baixo peso molecular e das substâncias irritantes. Então, assim como a asma ocupacional, ela também pode envolver mecanismos imunológicos ou não. E por último, nós temos o câncer de pulmão ocupacional, que ele é originado devido à exposição em agentes cancerígenos, que ainda é presente no ambiente de trabalho, mesmo após a cessação da exposição, que ainda representa de 2 a 4% dos casos de câncer. Por favor, Maiane, sua vez. Pronto. Tá me ouvindo todo mundo? Estamos. Boa noite, meu nome é Maiane, né? Sou técnica de segurança e vou falar um pouquinho para vocês da NR32. Que NR basicamente, né, é a norma regulamentar do trabalho. E a NR32, ela se destaca entre os riscos físicos, a exposição às radiações ionizantes
de trabalho e a disposição da inspeção do trabalho. Basicamente, geralmente a NR32, ela frisa muito a área também da saúde, né? Pelo pessoal da saúde, que tem muito contato físico com outras pessoas e muitos radiantes químicos. Também o plano de proteção, que é o PPR, o PPRA, que é um plano que a empresa faz, que é um plano todo registrado, certo? E esse plano é um plano de proteção RA biológica, que é aprovado pelo CNN e para os serviços de radiodiagnóstico, aprovado pela Vigilância Sanitária, que é um plano onde vai inspecionar todos os tipos de EPI, se estão usando corretamente. Eu posso citar como um exemplo também em questão dos riscos químicos aqui na minha empresa onde eu trabalho, porque eles produzem gelo e essa produção de gelo, entre eles, eles usam amônia, né? E tem dias aqui que a gente não aguenta o cheiro da amônia que sai lá da janelinha onde pegam o gelo lá. E isso é muito prejudicial à nossa saúde, né? Mas as pessoas que trabalham especificamente com o gelo lá dentro usam os EPIs necessários, né? Que é isso que se baseia na NR32, usam os EPIs necessários, que é uma máscara apropriada, diferente da que a gente usa no salão da empresa, que é os EPIs necessários para basicamente isso. Como eles têm um contato mais direto e, com isso, um risco químico maior do que a gente. Nós temos o risco químico também? Temos sim, mas eles têm um risco maior pelo fato disso. Então, a NR32, ela se baseia nisso, em dar proteção ao funcionário, certo? Em questão a estar usando os EPIs necessários, estar usando os EPIs certo, corretamente, para cada área específica, para que você não venha ter um risco físico à sua saúde, como a minha colega falou aí, um risco até crônico que venha se prolongar durante os anos. Então, a NR32, ela se baseia nisso. Pronto? Pode passar. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Yasmin Stephanie, eu sou técnica em meio ambiente e segurança do trabalho. Trabalho aqui na frente há 2 anos e hoje eu vou abordar um pouco sobre a sinalização e prevenção de riscos químicos. Os símbolos são pictogramas ilustrativos colocados em diversos locais, como rótulos de produtos, entradas de locais, entre outros. Eles servem para lembrar a quem utiliza os riscos daquele local, agente ou objeto. Como tem nessa imagem, essa primeira sinaliza um problema, risco ou alerta de um problema. Essa segunda sinaliza uma substância tóxica em um produto. Essa terceira sinaliza o período de radiação ou elementos radioativos. A quarta sinaliza a presença de radiação não ionizante, como ondas de raios. A quinta sinaliza a presença de agentes biológicos e o perigo de contaminação biológica. E a sexta sinaliza a presença de eletricidade de alta voltagem. Foi observada a capacidade de agentes químicos serem prejudicados ao trabalhador. Dessa forma, é muito importante que esses riscos sejam prevenidos. Primeiramente, o profissional de segurança do trabalho precisa identificar e catalogar todos os riscos químicos presentes no ambiente de trabalho. Após esse levantamento, devem ser instituídas medidas de proteção coletiva e individual. As medidas de proteção coletiva podem ser ventilação e exaustão em pontos críticos, chuveiros de emergência e extintores apropriados. Já para as medidas de proteção individual, é sugerido máscara, toucas, fardamento apropriado, calçados, óculos e luvas. E, por fim, tentar ao máximo reduzir o trabalho com agentes tóxicos à saúde. Então, pessoal, só queria complementar a fala de Yasmin. Pode deixar lá, Yasmin, outro, por favor.
Então, pessoal, só para complementar o que a Yasmin falou, a situação que eu falei lá no início, antes de Alicia começar a apresentação dela, o que aconteceu aqui na empresa, meses atrás, foi um caso bem específico, que um colaborador, que é engenheiro químico. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim. Estão ouvindo? Sim. Sim. Uma pessoa estava ligando aqui. Então, ele é engenheiro químico da fonte e ele estava em exercício aqui conosco. E eu notei na última semana uma vermelhidão acompanhada de um inchaço um pouquinho acima da boca dele. E eu questionei o que poderia ser, e ele me falou que poderia ser um problema hormonal, que ele vinha persistindo já fazia alguns anos. Só que eu achei muito estranho, porque era muito nítido a inflamação que era acompanhada de um abscesso enorme, aqui na área do nariz. E eu solicitei com o enfermeiro do trabalho 15 dias de afastamento para ele. Então eu investiguei e fui verificar com os colegas dele, que todos me constataram que ele não fazia corretamente a utilização dos equipamentos de proteção individual. Então, depois de receber essa informação, nós da empresa, né, da fonte aqui, nós entramos em alerta e mesmo durante a aplicação do PCMSO e no exame de retorno de trabalho, instantaneamente acusou uma úlcera no septo nasal, como eu tinha falado lá nas doenças crônicas. E devido a essa exposição ao contato direto com cloro e alguns outros ácidos. Então, na mesma hora ele foi afastado e até hoje ele segue em tratamento desde que isso aconteceu. Então, assim, pessoal, eu só estou querendo trazer esse exemplo porque, infelizmente, é muito comum, muitos profissionais que têm anos de experiência, eles acabam achando que não precisa seguir todas essas diretrizes na execução das atividades, que não precisa usar EPI. Então, infelizmente, só depois do resultado do exame, que ele admitiu que há 8 anos não fazia uso de máscara e luva de proteção, para um engenheiro químico. Então, o que deu mais acessibilidade às vias respiratórias dele, porque o ar acaba entrando no nariz, trazendo essas substâncias químicas e tóxicas que ele trabalhava ali diariamente, que eram presentes no ambiente, que no caso era o laboratório, né? E sem falar da multa, que trouxe um grande prejuízo para a nossa fonte. Então, era só isso que eu tinha mesmo para acrescentar, e muito obrigada a todos. Alguma dúvida, pessoal? Me senti assistindo seu DDS. Oi? Me senti sendo funcionário da sua empresa e assistindo seu DDS. Eu não entendi, desculpa. Eu me senti sendo colaborador aí da sua empresa aí, da fonte, assistindo você dando boa. DDS. Que bom. Era a intenção. Eu tentei trazer aqui junto com as meninas a forma que Ingrid tinha pedido pra gente lá no trabalho. E conseguiu, viu? E aí, professora, nós conseguimos? Então, minha gente, eu também me senti assistindo um DDS. Eu me senti, na verdade, no início eu me senti no meio do campo, depois eu fui me sentindo dentro de uma sala de auditório, junto com os demais colaboradores. Realmente foi bem, bem visual mesmo, foi uma coisa que a gente foi se teletransportando para esse tipo de lugar. Parecia realmente que a gente estava lá. Então, muito bacana. Então, meninas, parabéns realmente pela apresentação. É bem ilustrativo o slide que vocês apresentaram, os exemplos que vocês deram. Como eu disse, eu tô bem impressionada com vocês. Não é porque eu não esperava. É porque é algo que a gente vai vendo realmente as transformações. E a gente vai passando tanto tempo, vocês apenas me ouvindo, ou fazendo atividades escritas, fazendo outro tipo de avaliação, outro tipo de abordagem, outro tipo de metodologia, que quando realmente a gente para ouvir vocês, a gente toma uma surpresa, na verdade, né? Porque aí eu até me pergunto por que a gente não já fez isso antes, em outros momentos, para a gente ouvir realmente vocês, a forma como vocês são capazes de realizar esse tipo de coisa. Eu estou bem impressionada e bem feliz mesmo, como eu disse, de ouvir a voz de vocês, né? Não somente
oi e tchau, né, aqui na nossa aula online, ou então na aula presencial, ou então alguma coisa, um WhatsApp, enfim. Está ouvindo realmente a voz de vocês. A gente está tendo, desde a prática de primeiro socorro, está tendo um contato maior. E ter essa experiência com vocês, coisa que se por acaso a gente não tivesse nessa situação, né, de aulas no ensino híbrido, a gente realmente já teria feito isso várias vezes. Mas como eu não coloquei como prioridade a gente fazer seminário, porque era algo que, na minha opinião, seria difícil. Difícil a apresentação, né? Foi difícil para a gente se adaptar. Tanto que muita gente ficava perguntando se já me ouvindo, se já me ouvindo, porque realmente é a sensação que a gente tem no início é essa, de que ninguém está ouvindo, que a gente está falando sozinho, que aconteceu alguma coisa, mas não, está dando tudo certo. Depois é realmente que acostuma. Então, no grupo de vocês, como eu disse, eu comecei me sentindo realmente no DDS, me senti no campo, me senti dentro de um auditório e depois me senti no DDS online. Que ele fosse realmente acontecendo aqui de forma remota. E foi muito bacana a forma como vocês foram conduzindo. E que todo mundo foi realmente, todo mundo do grupo foi entrando aí nessa mesma vibe aí de vocês com relação a realmente fazer com que a gente falasse para os trabalhadores. Então, muito bacana, parabéns de verdade. Então, minha gente. Oi? Estourou. Estourou, realmente. Então, minha gente, hoje a gente tinha esses dois grupos, aliás, esses três grupos de apresentação, né? Um grupo que foi apenas uma pessoa, que eu achei muito bacana, ele resolveu apresentar. Charles já teve que sair, mas a gente já falou sobre isso. Que realmente, pessoal, em muitos momentos a gente vai se deparar com essas situações. Que a gente vai ter que fazer um trabalho que seja em equipe e que por inúmeros motivos, inúmeras situações, a gente vai se deparar com pessoas que não vão fazer, não vão conseguir, por inúmeros motivos não vão participar, mas enfim, gente, tudo acontece, tudo pode acontecer e a gente tem, infelizmente, a gente tem que estar preparado, sabe, para essas situações. A gente achou realmente, na verdade, eu acredito que foi a primeira vez que eu vi um aluno que disse assim, eu vou apresentar, e eu preparei, eu fiz, e eu não vou esperar por ninguém. E isso é bem bacana, não é egoísmo da parte dele, realmente ele quem perderia se por acaso ele desistisse de apresentar. Ele que perderia a nota dele, a oportunidade de mostrar para mim e para vocês o que ele é capaz de fazer. E os demais grupos estão realmente de parabéns, todo mundo participando, coloquei aqui a presença em todo mundo, a forma como vocês desenvolveram a fala de vocês, de apresentar mesmo um formato de exemplos, de apresentação, tanto oral como expositivo, vocês conseguiram expor aí algumas imagens, alguns textos, alguns tópicos sobre a apresentação de vocês, e assim, muito bacana. Eu queria também que vocês fizessem uma autocrítica, né? Cada um consigo mesmo, sobre algumas situações durante a fala de vocês, né? A forma como vocês se sentiram fazendo essa apresentação. Eu queria até que vocês me respondessem se é a primeira vez que vocês estão fazendo isso aqui, de forma online. Não, professor. Não. Sim, não é a primeira vez, né? Eu comecei há pouco tempo. Como é, Lúcia? Eu comecei agora, é a primeira vez que eu faço. Uhum. Não, você não foi aqui, Adriano, não? Não, em questão do DDS é a primeira vez, mas eu já apresentei. Não, mas a apresentação em slide. Já, apresentei já. Tipo, umas 2, 3 vezes. Essa foi a terceira vez que a gente apresentou seminário
aqui. E minha delegação, que a Yasmin tá aqui do meu lado. E assim, eu sinto que toda vez que eu apresento, eu tenho a necessidade de trazer muita coisa para falar e eu acabo engolindo muitas palavras. Então, acho que essa autocrítica é isso mesmo. Eu engulo muitas palavras porque, assim, eu fico com medo de não falar o que eu preciso falar. E é isso aí. São várias coisas que a gente consegue observar, né? Que isso não é crítica direta, né? É algo que é para todo mundo, inclusive para mim mesmo, né? Coisas que a gente vai percebendo, que a gente vai fazendo da nossa fala. Isso por inúmeros motivos. Às vezes a gente não se sente tão bem preparado, às vezes a gente está num momento, um dia um pouco cansativo. Enfim, são várias coisas que podem acontecer, né? A respeito da forma como a gente se coloca, a forma como a gente fala, se fala muito rápido, se fala muito devagar. Como eu estava falando na aula ontem, aquele negócio de a gente dizer, né, ok? Esses vícios que a gente tem, que isso, quando repetidos, muitas vezes, por exemplo, a cada final de frase, a gente diz, né, sei o quê, ok, tá, tipo assim, isso são vícios que a gente adquire, e a gente intensifica eles mais ainda nesses momentos em que a gente se sente um pouco nervoso. Os momentos que a gente, às vezes, não é que esquece o que ia falar, mas que fica algum vazio na nossa fala, que a gente fica... Então, essa é outra situação que a gente fica tentando lembrar, ou então fazer uma associação da nossa fala anterior com aquilo que a gente vai dando continuidade. A forma se a gente fala muito lento ou muito rápido, mas uma coisa que todos fizeram aqui, que estão de parabéns, é trazer os exemplos para a fala de vocês. Isso é uma forma ilustrativa. Quando a gente ilustra, né, uma coisa, a gente desenha para as pessoas, não significa que a gente está mostrando necessariamente uma imagem ou desenhando literalmente. A gente pode ilustrar através de um exemplo, através de uma situação, um exemplo real, né, como vocês colocaram aí ao final, mas colocaram, todo mundo teve um momento que falou um exemplo, né, que trouxe um exemplo, trouxe uma situação, e fez com que todo mundo conseguisse visualizar aquela situação. Então, quando a gente visualiza, aquilo deixa de ser apenas algo imaginário ou teoria, e passa a ser aplicado na prática, né, por exemplo, algo que eu achei bem interessante os meninos do segundo grupo, que falaram sobre a ergonomia física, a ergonomia cognitiva, a organizacional, e conseguiram fazer uma associação entre as três, de uma forma organizada, trouxe exemplo de cada uma, e isso é muito importante, porque não é fácil você compreender os três tipos de ergonomia, não é fácil você compreender realmente, e fazer as pessoas compreenderem a importância da ergonomia, porque como o Felipe falou, muitas vezes a gente acredita que é algo que é muito deixa para lá. Por quê? Porque tudo que vocês estão falando aqui, na verdade, tudo que vocês falaram, isso se dá a partir de algo a longo prazo, né? A não ser as crises como as meninas falaram, a respeito da asma, a respeito da rinite, a respeito da inflamação do septo nasal, úlcera no septo nasal, mas o restante são tipos de agravos que acontecem a longo prazo, né? Então, é muito tempo de trabalho, 10, 15, 20 anos, trabalhando com aquilo, e como as meninas colocaram bem, vai depender de vários fatores, né? Inclusive o grau de intensidade do contato que você tem com aquela substância, por exemplo. Mas, assim como a ergonomia, também é algo a longo prazo, né? Não é porque você trabalha com recarregamento de peso, por exemplo, há 5 dias, que você já vai desenvolver algum tipo de alteração. Você pode até ter, né, algo que seja agudo, que seja do momento, pegou de mau jeito, e você já conseguiu sentir a musculatura, teve uma luxação, ou teve uma entorse, enfim, algo bem de momento. Mas a maioria acontece a longo prazo. Então, por não ser algo que seja agora, a gente precisa colocar muito claro para as pessoas, porque elas não estão vendo, elas não estão vislumbrando, não estão entendendo a gravidade da situação que pode ocorrer de forma futura. Então, a gente precisa colocar para as pessoas, mostrar realmente, de forma muito clara, visível,
E isso vocês fizeram muito bem, através da ilustração que vocês deram, a partir dos exemplos. Então, é bem mais fácil a compreensão e bem melhor para que as pessoas realmente se conscientizem. Eu acho que eu falei sobre isso, acho, nas primeiras aulas. E, infelizmente, a nossa fala com os trabalhadores, principalmente, com a empresa, porque o trabalho de vocês é um trabalho que ele de certa forma, até um pouco espinhoso, porque a gente tem que viver fazendo aí esse elo entre o trabalhador e o empregador, né? Tentando fazer esses ajustes, porque você também não pode ser, nossa, meu Deus, eu vou defender os trabalhadores com unhas e dentes, porque no caso você vai perder o emprego, né? Então tem que viver, na verdade, num certo equilíbrio aí para conseguir. Então, para que a gente consiga mostrar isso para as pessoas, é interessante que a gente traga realmente esses exemplos, essas situações, uma situação que aconteceu, para que as pessoas entendam o que acontece realmente, né? Aconteceu, está aqui, foi fulano, vou mostrar aqui o caso, a situação, ou então, às vezes, não é nenhuma coisa que aconteceu na nossa empresa, mas aconteceu em outra que trabalha da mesma forma, trabalha com as mesmas coisas, e por aí vai. Mas muito bacana a apresentação de vocês. Eu estou muito feliz de ter ouvido a voz de vocês, ter ouvido o que vocês têm para dizer, a forma como vocês apresentaram e a forma como vocês realmente tanto se entrosaram. Isso foi muito bacana, gente, porque já pensou construir um trabalho como esse de forma online, né? Através do grupo do WhatsApp. Eu sei que hoje em dia a gente tem diversas formas, né? E nos facilita bastante. Mas ontem, para terminar de completar, o WhatsApp nem prestando estava. E a gente vive tão dependente dessas tecnologias que parece assim, pronto, deixa eu prestar, pronto, nada funciona, deixa tudo para lá e para tudo. Eu, pelo menos, tive um pouco dessa percepção ontem. Só continuei aquilo que eu já estava marcada, né? Por exemplo, a aula ontem presencial, fui, porque acreditei que ia acontecer, né? E aconteceu, mas não aconteceu da forma como a gente imaginava, porque eu não tinha como mandar o link para vocês. Depois foi que o pessoal começou a falar sobre o Telegram. Eu nem lembrei do Telegram, na verdade. Eu tenho o Telegram, mas eu nem lembrei realmente do Telegram. Mas, enfim, que bom que a gente pôde ter esse momento, e principalmente agora, né? Então, gente, para falar agora de um outro assunto, que não é o trabalho de vocês. Amanhã não, dia 7, né, que é uma quinta-feira, a gente vai ter uma avaliação, não é isso? É uma avaliação que ela é de marcar, tudo certo, beleza. Só que ela é presencial, sabe, gente? Ela é uma avaliação presencial. E eu estou um pouco preocupada com a presença de vocês, com o fato de vocês irem fazer essa avaliação. Não só vocês que estão aqui, mas outras pessoas da turma que não estão aqui no momento, né? No fato de irem até o local, né, até o CETEP, para conseguir fazer a avaliação. Então, está tudo marcado da mesma maneira, né? Eu queria confirmar isso com vocês, a nossa avaliação, ela é presencial. E, posteriormente, a gente vai ter uma reposição, né? Uma segunda chamada e recuperação, como a gente chama, que é uma avaliação que ela é capaz de repor uma nota de vocês, né? Uma nota perdida. Ou, aliás, não é uma nota perdida, é uma avaliação que vocês perderam por algum motivo. Então, essa reposição, ela vai repor uma avaliação. E eu queria que quem não vai fazer a avaliação presencial já tomasse muito cuidado com isso, porque, por acaso, é a recuperação já, né? Então, no caso, é a chance que vocês têm de tirar uma boa nota. Porque quem vai fazer a avaliação, se por acaso não conseguir atingir, tem como estudar um pouquinho mais e tirar uma nota melhor na recuperação. Mas quem já vai fazer direto a segunda chamada, não, certo? Então, eu estou um pouco preocupada com isso, então peço que vocês se preocupem também, que vocês se atentem, que vocês estudem. Eu vou mandar para vocês o assunto que a gente viu ontem, que eu ainda não mandei, para que vocês se atentem bastante com relação a isso. E a prova, ela vai ser realmente de marcar, tudo de marcar, 10 questões, do jeito que a gente já está acostumado.
Tá certo? Show de bola. Pois então tá, minha gente. Alguma observação? Alguém quer dizer alguma coisa? É para estudar todos os slides? Sim, todos os slides. Só são 3. Acredito não, só são 3. Os 2 que eu mandei e o outro que eu vou mandar agora. E, gente, outra coisa para terminar, estou muito satisfeita com o resultado, que descobri que vocês não têm tanto medo de falar em público. Vocês falaram que tinha, mas eu acredito que não. Talvez tenha um pouco de receio, não se sinta totalmente confortável, não ame o microfone, mas vocês não têm medo, não, de falar em público, não. Vocês falam tranquilamente. É claro que quando a gente vai falar com um público que a gente realmente não conhece ninguém, né? Acaba sendo mais difícil. Mas aqui vocês tiveram uma experiência muito tranquila mesmo. Às vezes, que a gente fica um pouco nervoso, atropela um pouco as palavras, aí faz com que a gente esqueça um pouco daquilo que a gente tem para falar, ou fale um pouco rápido demais. Mas isso não é nada fora do comum, do normal. Então tá, minha gente, eu vou me despedir de vocês. Diga, Thalita. Eu tinha apertado sem querer, mas já que eu tô falando, eu acho que a tem que agradecer a você, professora, porque acho que o resultado do nosso trabalho foi só um impulso que a gente teve nessa matéria, porque a senhora explicou de uma maneira muito fácil pra gente. Que eu acho que essa é uma das matérias mais importantes que tem, que prepara mesmo a gente para o campo, e acho que foi muito importante, agregou bastante pra gente. E eu achei bem interessante a forma como você apresentou, a forma como você fala, assim, é de uma forma assim, bem direta, não sei, acho que é o seu jeito de falar. E uma coisa que eu acho interessante, que a gente sempre trabalha quando a gente fala sobre falar em público, sobre apresentações, esse tipo de coisa. A gente tem que ser a gente mesmo, sabe? A gente não pode querer ser outra pessoa. É claro que muitas vezes a gente ensaia em casa, né? Como eu disse, tá falando rápido demais? Ensaie, né? Ensaie. Você quer cronometrar mais ou menos o tempo para que você não passe muito tempo e também não faça uma apresentação muito curta? Ensaie, mas não tente ser outra pessoa. Não tente ser outra pessoa. Não tente se apresentar como outra pessoa se apresentaria, porque você não vai conseguir fazer isso por muito tempo. Talvez você comece a sua apresentação dessa maneira, mas depois você acabe voltando a ser quem você é, porque você não consegue. Então, o que eu achei muito bacana na sua apresentação é a sua postura, o seu jeito de ser, que combina muito com a situação, tá? Então, por mais que você fale um pouco rápido, mas, assim, o público combina com o seu estilo de apresentação. E a forma como vocês adaptaram para o público e também a respeito do vocabulário, né, a forma como vocês se portaram. Então, realmente é muito importante, né, a gente falar sobre isso, ter esse momento que não é somente a gente saber do assunto, a gente tem que transmitir, a gente tem que fazer com que as pessoas entendam, e a gente não tem que pensar somente na gente, né, porque muitas vezes, como eu disse, a gente, como professor, às vezes a gente faz o quê? Oh, meu Deus, a gente prepara uma aula que a gente acha que vai ser maravilhosa. Meu Deus, como vai ser boa essa aula? Vai ser muito interessante. Olha, os alunos vão interagir, não sei o que, não sei o que. E, gente, nada disso acontece. Chega na hora e muitas vezes a gente se decepciona. Porque nada disso acontece. Mas não é porque as pessoas não gostaram, é porque o público não respondeu da mesma maneira. Mas não é porque eles não gostaram, é porque simplesmente foi dessa forma. Como eu estava falando, que uma vez eu preparei todo um curso, que a primeira disciplina era de primeiros socorros, eu preparei toda uma situação para esses alunos, várias situações de aprendizagem, metodologia, não sei o que, a gente ia fazer muita coisa, né? Inclusive coisas que a gente fez lá nas nossas aulas de primeiros socorros, ou seja, muita coisa para a gente fazer. E quando eu cheguei, e eu levei muito texto, muita coisa, era muita coisa. Então, quando eu cheguei lá, eu me deparei com uma turma que nada daquilo que eu tinha planejado tinha condições de acontecer.
Nada, nada. Então, eu olhei assim, eu vou ter por chorar, né? Porque eu vi aquela situação, eu digo, meu Deus, então, mas o que acontece? O que me faria de mim uma pessoa, uma professora ruim? Era se eu quisesse simplesmente insistisse no meu planejamento e engolisse lá, colocasse goela abaixo o assunto para eles da forma como eu tinha pensado. Não, eu tive que mudar tudo, né? Porque ali eu tinha pessoas que tinham muita dificuldade de leitura, tinham muita dificuldade de escrita. Eles não iam ter condição de acompanhar os textos que eu estava planejando. Eles não, muitos dos alunos, eles eram pessoas de idades avançadas, né? Eu tinha uma aluna de 60 anos na turma. Então, eu não tinha como colocar essa aluna para se ajoelhar no chão e fazer o RCP, porque ela não teria condições físicas. Então, a gente teve que fazer toda uma adaptação no nosso cronograma. E é isso que a gente tem que fazer sempre. A gente não pode querer fazer com que as pessoas engulam uma apresentação nossa ou engulam uma aula nossa só porque a gente achou que ficou legal dessa maneira. Existem diversas formas e as coisas elas precisam, infelizmente, ser adaptadas. Então, a gente estava falando ontem a respeito do plano de aula. O plano de aula ele é um plano, né? Uma coisa que você você esquematiza como será. Até uma forma para você organizar de que forma vai ser, e de uma certa forma você faz você faz um cronogramazinho, né, a respeito dos horários. Por exemplo, hoje vai ser uma aula de apresentação, são 15 minutos para cada aluno, então digamos que vai ocupar 45 minutos da aula, e o resto do tempo vou fazer isso, aquilo, aquilo outro, e assim a gente vai. Mas tudo pode acontecer, pode ser que a apresentação ela dure mais, ou que ela dure menos, e a gente tem que ter sempre aquela outra forma de fazer, né? O plano B, o plano C, o plano D, o plano... Todo professor tem até o plano Z, porque a gente precisa realmente ter esse... E por acaso, professora, mas eu não sou professor, mas se por acaso você for se submeter a fazer esse tipo de apresentação, então eu sugiro que você se planeje, porque senão chegar na hora você vai ficar branca, amarela, roxa, vermelha, de toda cor, porque não vai saber o que fazer. Então, gente, é isso. Vou perguntar de novo se alguém quer dizer mais alguma coisa, porque eu falo demais, como eu já disse. Se começaram a me perguntar, eu falo demais. E acabo não deixando ninguém falar, mania feia. Não? Todo mundo está tranquilo? Tranquilo. Pois então tá, pessoal. Até quinta-feira, né? A nossa prova lá no CETEP, acredito que vai ser na unidade 1, mas qualquer mudança aí eu aviso no grupo, tá bom? Tchau, tchau, boa noite. Tchau, boa noite.